Nos últimos 2 ensinamentos, eu procurei mostrar a vocês alguma coisa da realidade da sua vida com figuras do Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito, para levá-los a Canaã. Todos nós sabemos que eles não foram a Canaã. Durante 40 anos, eles morreram no deserto. Isso não foi o propósito de Deus. Quando isto surgiu, ou seja, quando Israel deixou de entrar naquela provisão que Deus tinha feito para eles, Deus precisava tomar uma medida para que eles entendessem que Ele continuou os amando e cuidando deles. Então Ele deu a Moisés, chamou Moisés para o monte, e durante 40 dias e 40 noites, Deus mostrou detalhadamente para Moisés todo o que nós chamamos de lei de Moisés e o procedimento levítico, a antiga aliança. Lamentavelmente, as igrejas de hoje não entendem isso, não entendem por quê, e vão buscar na antiga aliança, no Antigo Testamento, bases para a doutrina de hoje no Novo Testamento. Isto é impossível. E Jesus Cristo explicou a impossibilidade disso quando ele disse: ninguém pega pedaço de pano novo e coloca dentro de um vestido velho, porque o pano novo vai tirar do velho vestido e a rotura fica maior. E toda vez que você ou seus líderes vão buscar pontos de doutrina no Antigo Testamento, eles estão procurando pôr o Evangelho dentro de uma coisa que já acabou. E a frustração do cristão fica cada vez maior. Então, para que valeu? Qual é o valor do Antigo Testamento? Será que nós devemos jogar o Antigo Testamento fora? Não. Mas observe, Jesus Cristo veio para cumprir o que se fez no Antigo Testamento. E quando Deus chamou Moisés e deu a ele a lei levítica, todo o tabernáculo, ele estava dizendo, em efeito: Moisés, eu vou mostrar você como é que eu vou cuidar das pessoas que vão aceitar Jesus lá na frente. Os cristãos. Nós, você ou qualquer homem, qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo, Deus liberta essa pessoa de toda a escravidão do pecado. Mas qual é o propósito? Levá-los para o céu? Sim. Mas muito mais. Quando Deus livra você do pecado, Ele tem o propósito de levar você a viver uma vida diferente. Uma vida que se compara a Canaã, a provisão de Deus. Lamentavelmente, a maioria dos cristãos hoje estão se desgastando procurando resolver a vida deles. Meu irmão,
você não tem nenhuma condição, eu não tenho nenhuma condição de produzir vida para mim. Essa vida, Jesus Cristo dá para você de graça. E para que você pudesse realmente viver na herança que Cristo deixou, e foi Paulo que chamou o Evangelho da herança em Jesus Cristo. Para que você possa desfrutar desta herança, para que você possa receber os benefícios do Evangelho no seu dia a dia, Deus te deu 2 recursos: a Bíblia, a Palavra de Deus, e o Espírito Santo para ensinar você a viver a Palavra de Deus. A semana passada eu recebi um telefonema do meu irmão nosso, bem querido, e ele tem uma filha pequenininha assim, e essa menina, eu não sei o que foi na escola, surgiu uma discussão a respeito de religião, igreja, eu não sei o que mais. E a menina falou assim: "Ô professora, o meu pai disse que a Bíblia não é para ser estudada, é para ser vivida." E a professora disse: "Mas que religião você é?" Eu disse: "Eu não sei." E de qual é a sua igreja? "Eu não tenho igreja não, senhora." A professora ficou muito confusa, mas entendeu. Essa palavra de Deus é receita de vida para você. É dada para você viver a vitória em todas as áreas da sua vida, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você pode viver vitorioso e nunca receber derrota. Oh, irmão, será que é possível? Eu vejo como é que a sua cabeça está indo assim, ó. Como que é? Eu vou mostrar a você como que é. Mas observe. Nos últimos 2 ensinamentos, e tem o texto, tem as fitas, se você não assistiu, pode assistir ou ler. Um é chamado A Provisão de Deus, e o outro é a nova condição no deserto. Esses 2 ensinamentos, eu procurei mostrar a você por quê e como foi o significado do tabernáculo no deserto. O tabernáculo no deserto é uma descrição, uma lição objetiva, vamos dizer, da operação de Deus no seu coração, no seu espírito. Como é, irmão? Eu não estou entendendo nada. Bom, verifica. O tabernáculo no deserto era uma grande área cercada. Essa grande área cercada era chamado o átrio. E dentro dessa área cercada, Deus mandou colocar uma outra construção muitíssimo simples, que era chamado o tabernáculo ou tenda da congregação. O átrio no tabernáculo é a sua alma. Mostra o que Deus faz para tirar você da alma. Porque a alma não tem nenhum relacionamento com Deus. A sua alma, isto é, o que você pensa, o que você sente, o que você deseja, é só horizontal, é seu relacionamento uns com os outros e com você mesmo. Mas para você poder ter comunhão, conhecimento, contato com Deus Altíssimo, que é Espírito, Deus lhe deu dentro dessa alma um Espírito. E esse Espírito, Ele fez reviver em Jesus Cristo. Quando você nasceu de novo, o seu Espírito começou a funcionar em relação a Deus pela primeira vez. Pode ser que
Você não está sentindo muito espiritual, né? E quando nós falamos espiritual, as pessoas têm uma impressão de uma pessoa que tem uma áurea tudo especial e que está sempre fazendo, né, as suas obrigações para com Deus. Você não tem obrigação nenhuma para com Deus. Ele quer fazer tudo para você generosamente, sem cobrar nada de você. Deus é Deus de generosidade e graça. E Ele quer fazer tudo em sua vida. Mas observe. Eu disse para você que o tabernáculo, aquele retângulo, representava a sua alma. E eu mostrei a você que dentro dessa área, Deus mandou colocar 2 peças de mobília, chamado o altar de holocaustos, que era feito de bronze, coisa da terra. A sua alma é da terra. E ele mandou fazer uma bacia com os espelhos da vaidade das mulheres. Claro que só mulher é vaidosa, né? Homem não é vaidosa. Infelizmente, a mulher se apresenta vaidosa por causa da vaidade do marido. Porque ele não quer sair com a mulher derrubada. Então ele quer que ela se arrume para ele ficar bem. Tá? Eu tenho que apresentar bem na sociedade. Então a vaidade está aí de qualquer forma. Tinha que falar isso, né, irmão? Mas a verdade é essa. Agora, observe. Mas a alma, o átrio do tabernáculo não foi a parte mais importante. A parte mais importante daquele tabernáculo era a tenda da congregação. E a tenda da congregação representa a operação de Deus no seu espírito. Agora eu vou ler uns versículos para vocês, em Romanos capítulo 8. E eu vou começar a falar algumas coisas e fazer algumas perguntas que você vai responder para você mesmo, não para mim. E não adianta responder para mim, não. Você responde para você diante de Deus. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Ele não quer ninguém interferir entre você e Ele, nem Bernardo. Ele quer que você se relacione intimamente com Ele, sozinho em casa. Isso que eu quero. Romanos capítulo 8. Eu não vou ler todo o capítulo, mas alguns versículos muito importantes para o entendimento deste ensinamento de hoje. Romanos 8, 26 em diante. Romanos 8, 26. Está falando do que o Espírito Santo faz quando você passa tempo sozinho com Deus, orando em línguas e meditando e louvando a Deus. O que acontece? Isso eu vou explicar para você hoje. O que acontece e por quê. Romanos 8, 26 diz assim. Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Eu sei que você pensou que você sabia orar, mas não sabe, nem eu. Quem nos ensina é o Espírito Santo. É Ele que ora por nós. De forma que a próxima vez que você pede a Deus, oh Deus, faça que eu ganhe na loteria esportiva, fique sabendo que o Espírito Santo não vai orar isso para você. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o seu propósito? Que você vai para a China e ensinar os esquimós? Eu sei que não tem esquimó na China, mas entende o que estou dizendo? Não, esse não é o propósito de Deus para você. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Por que você está aqui? Porque você tem uma fome por Deus. Agora, o próximo versículo explica qual é o propósito de Deus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, ele conheceu todos vocês, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O propósito de Deus em sua vida é fazer com que você seja igualzinho a Jesus Cristo. Lamentavelmente, a nossa ideia de Jesus Cristo é totalmente fora. Uma irmã me ligou de Maceió essa semana. Disse, irmão, a minha irmã, não, foi a mãe, teve um problema porque ela estava falando de Jesus e que Jesus foi ao templo com 12 anos e foi ensinando os doutores da lei, etc. E então ela foi perguntar ao pastor como foi o ministério de Jesus a partir daquele momento. E o pastor deu uma explicação que ela não ficou contente. O pastor disse, irmã, Jesus fez muito ministério, que se tivesse todos os livros do mundo não cabia. Então, nesse período, nós não sabemos. Eu posso lhe dizer o que Jesus fez depois de 12 anos, antes que ele começou o seu ministério. Jesus começou o seu ministério na Galileia, depois do seu batizar nas águas. Quando ele foi ser batizado por João Batista. O que ele fez entre 12 anos de idade e 30 anos de idade? Ele foi obediente à sua mãe e a José, o carpinteiro. Isto se diz na palavra. Que quando eles voltaram de Jerusalém, diz que ele foi crescendo na graça, na administração do Senhor e foi obediente a eles. Jesus trabalhou como carpinteiro de Nazaré e ele foi conhecido como um carpinteiro. Nós temos uma ideia de que Jesus Cristo é tão fora do nosso dia a dia que ele não pode entender as nossas lutas. Não, irmão. Jesus viveu como nós vivemos, como homem na terra. Sim, ele era Deus, mas ele era também homem. E sofreu como homem. E observa que não haverá nunca, observe bem o que estou dizendo, não haverá nunca nenhuma situação ou problema em sua vida que ele não conhece e resolve. Ele vai resolver se você deixar que ele resolve. O problema é deixar que ele resolve. Nós queremos regaçar as mangas e dizer, eu vou dar um jeito nisso aí. Eu ouvi um homem falando na rua outro dia, eu sou fiscal desses negócios aqui, aquela camarada passa aqui de novo, eu vou bater nele. Então, e vai criar problema para ele também. Observe, não é assim que você resolve os seus problemas. Você resolve todo e qualquer problema da sua vida, se você souber entrar em Deus, como eu vou lhe mostrar agora. Então, observe bem. O objetivo do ensinamento de hoje é eu mostrar a você o que acontece dentro do seu espírito quando você passa tempos sozinho com Deus, orando, como ele diz aqui, como convém, orando em línguas, orando no Espírito Santo e louvando e agradecendo a Deus por Jesus Cristo. Essas coisas são tão simples que pessoas acham que é simples demais para funcionar, então não faz. Deus é muito simples, amigo. Deus te ama muito
E ele nunca vai complicar as coisas para seu lado. Ele sempre quer chegar a você como ele chega a criança qualquer. Seja simples e agradeça a Deus por Jesus Cristo. Tudo muda em sua vida. Mas o que acontece? Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Dentro daquele tabernáculo, tenda da congregação, foi um recinto muito fechado, não tinha nenhuma janela. Foi totalmente coberto de peles de animal e foi um recinto totalmente fechado. Tinha uma entrada através de uma cortina que o sacerdote entrava. Mas quando ele entrava lá, não estava no escuro. Eu sei que quando eu falo do seu espírito, a sua mente não tem muito entendimento. Você parece que está no escuro. Deus não quer que você fique desconhecedor do que Ele quer fazer dentro de seu espírito. Quando o sacerdote entrou naquele recinto chamado a tenda da congregação, ele não estava no escuro. Por quê? Vai para Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo, o segundo livro, capítulo 25. Verso 31. Eu só vou falar disso hoje com vocês. Êxodo 25 e 31, e eu vou mostrar a você por que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo desse jeito. Porque o que ele mandou fazer, ele estava mostrando o que ele faz na sua vida quando você se entrega de espírito a ele. Verso 31. Êxodo 25, 31 diz assim: farás também um candelabro, o candeeiro, de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Verso 37. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Quando o sacerdote entrava na tenda da congregação, ele não estava às escuras, porque tinha lá um candeeiro com 7 lâmpadas que iluminava o recinto todo. Este candeeiro significa a operação do Espírito Santo dentro de você. Observe que foi a única peça, a única mobília, feita de ouro puro, único. Porque o Espírito Santo é Deus eterno. E Ele foi dado a você com um propósito de nunca você ter dúvida de coisa alguma. Ele tem uma função muito específica. É mostrar você como você é por dentro, no seu espírito. Quando o sacerdote entrava lá, estava tudo claro. Tinha mais 2 peças de mobília naquele recinto assim, uma mesa e um altar, que eu vou falar lá na frente. Mas o importante para hoje
é o que eu quero mostrar a você. Como é que funciona o Espírito Santo em sua vida? Você diz, eu não sei se o Espírito Santo funciona na minha vida, não. Eu não entendo nada disso. Por isso que eu estou te ensinando. Ele, deixa eu explicar. Não existe homem nenhum, em nenhuma parte do mundo, que o Espírito Santo não opera nele, chamando a ele. Claro que no cristão, o Espírito Santo tem uma operação mais completa. Mas ele atua junto a todos os homens, chamando todos os homens para a graça de Deus. Isto ele faz continuamente. Mas o que ele faz com você? Quando você resolve assim, tudo confuso daquele jeito. Oh, Deus, eu estou aqui sozinho, Deus. Eu começo a orar em línguas. O que acontece dentro de você? Você tem ideia? Acho que não, né? Mas eu vou te mostrar. A única razão porque o Espírito Santo está dentro de você, no seu espírito, é para clarear o que você é de fato. Como você é de fato. Aquele candeeiro clareava todo aquele recinto. E nesses versículos que nós lemos em Romanos 8, nós lemos que o Espírito Santo sonda os corações. O Espírito Santo tem uma função dupla em você. É mostrar os cantos escuros do seu íntimo. Mostrar os problemas dentro de você. Se querem fechar os vidros, podem, porque aqui tem uma ventania tanto. Pode fechar, gente. Isso aí. A primeira função que o Espírito Santo faz em você toda vez que você resolve um tempinho com Deus é clarear você por dentro. E eu vou te dizer, às vezes a gente pensa em um lixo, né? Gente, mas isso é muito bom. Porque quando ele mostra, ele também mostra você como ficar livre daquele problema. Isso eu vou ensinar na frente. Não vou ensinar isso hoje, não. Que você não quer saber ficar livre dos seus problemas. Então deixa para lá, por enquanto. Você fica com seus problemas para lá. Segundo lugar, a função dele é, como eu disse, mostrar a você a solução para aquele problema. Este candeeiro, você certamente tem visto isso, tem quadros disso nas igrejas, eu vejo isso às vezes na televisão, porque eles põem isso como se fosse uma coisa toda especial, aqueles hastes assim, saindo assim. Tinha sete posições em cima dele. Em cima de cada posição dessa tinha uma lâmpada. Agora, vai para Levítico, o próximo livro, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 24. E eu vou te mostrar uma coisa que você precisa saber. Levítico 24, verso 4. Levítico 24, 4. Sobre o candeeiro de ouro puro, eu repito isso, de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Vê se você me segue. No último ensinamento, eu falei com você que você é responsável pessoalmente para seu relacionamento com Deus. Eu não sou responsável por você.
O seu pastor, o seu padre, o seu líder espiritual não é responsável por você. Você é pessoalmente responsável por seu relacionamento com Deus. Ou seja, você é sacerdote da sua confissão. Isso você vai achar em 1 Pedro 2, versículo 5. Você é sacerdote da sua confissão, da sua fé em Deus. Você é pessoalmente responsável para obedecer ou rejeitar o que Deus diz aqui dentro de você. Ninguém mais. Observe. Quando o sacerdote entrava naquele recinto, ele tinha que verificar que cada uma das 7 lâmpadas estava sempre acesa continuamente. Eles não podiam ser apagados em nenhum momento, nem dia, nem noite. De manhã cedo ele cuidava, de tardinha ele cuidava para passar a noite. Mas ele tinha que verificar que não tinha nenhuma lâmpada apagada. Vai para agora um versículo que vai assustar você. Por isso que eu estou dizendo assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Tessalonicenses é no Novo Testamento, mais para o fim, depois de Coríntios, depois das epístolas. 1 Tessalonicenses. E quando você quer um nome para uma filha ou filho, ponha Tessalonicenses. É fantástico esse nome. Imagina Tessalonicenses Silva. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Leia você sozinho, só para você mesmo, só para você mesmo. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Ai, mas não faça isso. Será? Será? Deixa eu explicar como é isso. Você quer saber como é apagar as lâmpadas? Uma a uma? Quando o Espírito Santo está operando em você, naquele tempo sozinho com Deus, ou mesmo em qualquer outro momento, Ele está procurando que você viva a vida que Cristo Jesus te deu. E às vezes suponhamos que Ele diz para você, pega o telefone, chama aquela Maria e pede ela perdão. Eu não vou fazer. Eu peço qualquer pessoa perdão, mas menos ela. Ela vai passar e morrer, eu não vou pedir perdão a ela. Apagou uma lâmpada. Porque amanhã o Espírito Santo vai falar, eu te falei. A fidelidade de Deus, o cuidado do Espírito Santo com você é uma coisa fora do comum. Ele tem paciência maior do que Jó. Ele é fiel. E Ele sempre está procurando levar você a uma vida e uma vitória. Mas Ele mostra as coisas que você precisa cuidar, para que a luz que está em você não se apague. Ou seja, que você não apague o Espírito Santo. Felizmente para nós, aquele candeeiro tinha 7 lâmpadas. E se apagar uma, pelo menos tinha mais 6.
Não tinha a mesma claridade, mas tinha mais um pouco. Entende o que estou dizendo? Eu estou procurando que você entenda que o Espírito Santo não está brincando com você. Ele está procurando abençoar você. Ele está procurando que você vive livre de todo constrangimento e pressão e problema. Mas é necessário que você mantenha cada lâmpada acesa. Não apagueis o Espírito. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Eu não estou falando o que eu vou fazer agora para assustar você. Mas para mostrar a você que Deus te ama. E Deus quer abençoar você. Deus quer resolver todos os seus problemas. Mas é necessário que você mantenha a lâmpada do Espírito acesa em você. Como? Obedecendo a Ele com toda honestidade. Caso contrário, se você não atentar para o que o Espírito Santo está dizendo, você vai apagando lâmpada, por mais uma lâmpada, por mais uma lâmpada. E é por isto que há pessoas que não têm mais consciência de Deus. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E isto não tem perdão. Não é de uma vez. Não é de qualquer jeito. Mas é pouco, a pouco, a pouco. Eu tenho recebido várias vezes pessoas que vêm para mim em choro, às vezes tremendo, quase querendo se suicidar. E fica na minha frente e diz: irmão, em choro, eu cometi um pecado que não há perdão. Eu olho para ele e disse: não, senhor. Não, senhora. Não, senhor. Disse: como é que você pode ter certeza? Você não sabe o que eu fiz. Disse: presta atenção. Se você tivesse cometido o pecado que não há perdão, você não estava nem aí. Você nem ligava para nada. Por quê? Porque você apagou o Espírito Santo. E a única pessoa que nos traz ao arrependimento é o Espírito Santo. E quando você está com aquela fome, e mesmo que você sente um lixo às vezes, mas você diz: oh, eu te quero, Deus, graças a Deus por isto. Graças a Deus por isso, porque o Espírito Santo está querendo dar você vida. Entendeu o que eu disse? Então observe bem a você que quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele tinha que verificar cada vez que todas as lâmpadas estavam dando o máximo de claridade. Quando eu falo muito com vocês, passa tempo a sós com Deus, mas você não dá valor a isto. Você acha, bom, é uma coisa que eu posso fazer um dia, talvez. Mas você não entenda o privilégio de ter Deus para cuidar de você. Vai agora para Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32, versículo 8 e 9.
Salmo 32, 8 e 9. É Deus que está falando com você. Pessoalmente. Como toda a Bíblia, irmão. É para você, pessoalmente. É receita de vida para você. Verso 8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. O caminho de perdoar alguém. Entende? O que você deveria fazer. E sob as minhas vistas te darei conselho. No texto original, esse sob as minhas vistas se lê assim: eu, com meu olho, te darei conselhos. O olho de Deus dentro de você é o Espírito Santo. É que Ele que vê você como você é. Você não pode tapear a Ele em nada. Ele enxerga, Ele vê. Ele é verdadeiro e não é falso. E então, segundo o que Ele vê, Ele te dá conselho. Por que Ele te dá conselho? Para livrar você da destruição do devorador. Se, eu estou usando o mesmo exemplo agora, se você recusar de perdoar Maria, você vai ser destruído, não Maria. É você. Então, segundo o que o Espírito Santo vê em seu íntimo, ele disse: alto lá, resolve isto, me entrega isto. Eu perguntei a Deus um dia: Deus, eu estou muito preocupado com certos líderes aqui no Brasil. Eu estava pensando mais, mas eu lembrei de outros na minha terra em tempos passados. Porque uma pessoa que é líder, muito abençoado por Deus, cai no engano e começa a entrar em doutrina falsa e ensinar coisas erradas. Sabe o que Deus me diz? Bernardo, é porque há algo dentro deles que eu peço que eles soltem daquilo, que eles largam aquele mal. E eles não fazem. E quando eles não fazem, Satanás entra e faz daquele problema o trono dele. E eles são totalmente sem percepção da verdade mais. Irmão, não é uma brincadeira ter a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, para cuidar de você, para verificar, para ajudar você a viver no Evangelho aqui na terra eternamente. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo em você? Ele está colocando valores em você que não sumirão da sua vida nunca. São valores chamados valores eternos, que vão continuar com você. A maioria dos cristãos de hoje vivem como se ia passar o resto da vida aqui. Todos nós somos um segundo da eternidade. Em qualquer momento você pode passar para a eternidade. O que você tem? Como é a realidade da sua vida em Deus? Como é que você vai ser lá? Você vai dizer assim: eu vou ser igual aos outros. Não vai não. Não todo mundo é igual no céu. Depende de você agora deixar que o Espírito Santo coloque dentro de você os valores verdadeiros. Isto Ele faz. Ele está preparando você para a eternidade. Quando Jesus Cristo subiu, no João 14, nós lemos que Ele disse: é expediente que eu vou para vocês. Eu vou para o céu. Eu não deixarei vocês órfãos, mas eu vou para o meu Pai preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar para você,
eu voltarei e pegarei você e levo para comigo. Onde você está comigo para todo sempre. Deus em Jesus Cristo está preparando um lugar que ninguém pode ocupar no céu, a não ser você. O seu lugar especial. Mas aquele lugar vai ser especial na medida em que você atenta para o Espírito Santo. Então eu vou ler novamente o verso 8 de Salmo 32 e continuar com o verso 9. Foi um puxão de orelha que Deus me deu tempos atrás. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E com o meu olho te darei conselho. Olha para mim. O Espírito Santo não grita. O Espírito Santo não pressiona. Ele clareia e ilumina. E olha para mim o que ele faz. Eu te ensinarei com meu olho. Ó, entendeu? Ele é calmo. Ele é compassivo. Ele é fiel, mas ele quer mostrar a você. É por aí, ó. É por aí. Agora, verso 9, observa. O puxão de orelha que Deus me deu uma vez no escritório, quando eu tinha problemas com uma impressora, muitos anos atrás, e não funcionava de jeito nenhum. Eu chamei o sangue de Jesus, como eles fazem na igreja, fiz tudo que é possível, não funcionou nada. E eu sentei frustrado, e a impressora estava ali, eu estava precisando que ela funcionasse. E Deus disse para mim, versículo 9, tão claro, parecia que gritou para mim. Observa, não sejais como o cavalo, ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Eu disse, oh Deus, será que eu sou mula desse jeito? Deus é muito real em minha vida. Deus é muito importante para mim. Ele é a minha vida. E a razão por que nós estamos ensinando aqui, eu quero que você conheça Deus. Eu não quero que você conheça a igreja ou um sistema religioso. Eu quero que você conheça Deus. E para que você possa conhecer a Deus na intimidade do seu dia a dia, Deus te deu isso aqui. E o Espírito Santo dentro de você para esclarecer, para clarear a palavra para você. Mas observa, luz não faz pressão. Luz não grita. Não faz azoada. Ela simplesmente clareia, ilumina, mostra. E o candeeiro mostrava, como eu vou ensinar depois, uma mesa e um altar. Deixa eu explicar um pouco para onde é que eu vou com isso tudo. Nós falamos muito a respeito de ter comunhão com Deus. E as pessoas têm uma ideia, ou não têm nenhuma ideia, ou têm uma ideia tudo confuso a respeito de o que vem a ser comunhão com Deus. Dentro daquele tabernáculo existia uma arca, chamada Arca do Testemunho. Quando eu falo com você de comunhão com Deus, eu estou dizendo que você pode viver todos os momentos da sua vida tendo o testemunho de Deus dentro de você. É certo. É correto. O apóstolo Paulo chamou isso de paz. Ele disse que a paz de Deus seja árbitro
em vossos corações. Ninguém pode te dar paz. Eu não posso te dar. Só tem uma pessoa que pode te dar paz no íntimo. É Deus. E Ele quer te dar. Mas a forma dele dar é através da palavra e o Espírito. Então, eu não quero que você fique complicado com as figuras do tabernáculo. Mas a razão por que estou usando o tabernáculo é porque explica tão bem o que o Espírito Santo faz em você. Mas observe uma ou duas coisas rapidamente. Uma, era preciso manter acesa cada lâmpada continuamente. Deus quer que você nunca fique com dúvida ou confusão a respeito de nenhuma circunstância ou nenhuma situação. Deus quer clarear tudo para você. Quando surgem coisas que você não sabe arcar com elas, dificuldades, tormento, pressão, confusão, o que faz? Entra em espírito. Como, irmão? Eu não sei como. Eu vou lhe explicar assim, Você pode ajoelhar no chão, pode sentar na poltrona, pode deitar na cama, pode fazer o que quiser. Postura física não importa. O que importa é que você comece a elevar o seu coração a Deus. Muitas das vezes eu sento sozinho assim, e eu faço só isso, que estou fazendo agora. E você não sabe o que estou fazendo. O meu coração está começando a agradecer e louvar a Deus por Jesus. Só isso. Basta isso. Quando você faz isso, de coração você começa a mostrar a Deus a grandeza dele em sua vida. E fica grato a Ele por o que Ele é em Jesus Cristo. O Espírito Santo está começando a clarear as coisas. E Ele começa a mostrar a você coisas por dentro de você. Vai para 2 Coríntios, capítulo 3. Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios. O segundo livro, capítulo 3. Eu acho que eu vou para mais alguns nesse livro. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 18. Eu gosto muito disso. Isso me mostra o que acontece quando você resolve ficar quietinho no seu espírito. Esquece dos seus pensamentos, seus objetivos de vida, seus desejos, seus derrotas. E resolve sentar quietinho, fica quietinho em Deus. E dizer, Deus, eu não te conheço como eu quero te conhecer, mas eu te amo. O que acontece neste instante, nesse momento, dentro do seu espírito? Observe. Verso 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Observe. Deus quer mudar tudo em sua vida, porque, olha, irmão,
Suas circunstâncias, os seus problemas são produzidos por você. Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles são as saídas da sua vida. Pessoas às vezes telefonam para mim e lamentam as suas circunstâncias. E dizem: não olhe a circunstância, não, olhe aqui dentro de você. Você está produzindo a sua circunstância. Mas se, mesmo no meio daquela circunstância, você ficar quietinho e começa a agradecer a Deus por Jesus, começa a deixar que o Espírito Santo fale com você por dentro, você vai ser transformado. E quando você é transformado, a sua circunstância é transformada. Tudo é mudado em sua vida. Há um versículo muito interessante no capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. Eu não sei exatamente qual é o versículo ainda não, mas eu sei que está lá. Eu vou demonstrar já. 1 Coríntios 12. Assim, verso 7. 1 Coríntios 12, verso 7. Preste bem atenção, que o título desse capítulo é Acerca dos Dons Espirituais, que ninguém entende. Aqui, o apóstolo Paulo está procurando explicar para as pessoas como nós o que é a operação do Espírito Santo. E o versículo 7 tem uma observação muito importante. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando esquecer de tudo. Está escrito assim? Vou ler de novo. Mas a manifestação do Espírito, o que ele clareia em você, o que ele mostra a você, é dado a cada um de nós visando um fim proveitoso. Está vendo porque eu disse: não apagueis o Espírito? Todos nós, sem exceção, precisamos mudar coisas. Todos. Não temos forças, nem entendimento para mudar coisa nenhuma, a não ser que prestemos atenção, atentamos para o Espírito dentro de nós. E ele se manifesta, ele fala, ele mostra o que deve ser mudado dentro de nós para um fim proveitoso. Qual é? Que você muda, que a sua circunstância mude. As pessoas oram e esperam em Deus para mudar a mulher, o marido, os filhos. Muitos reclamam para mim: irmão, eu não posso ser um cristão verdadeiro porque meu marido bebe demais. Daí, ele vai continuar bebendo desse jeito. Se você não mudar você, o problema não é seu marido, é você. Nenhum de nós gostamos de pensar que nós somos o nosso problema. E não é só por brincadeira que eu digo muitas vezes: o problema de Bernardo é... Ou você ouviu falar isso? Quer dizer, você já está vendo como é que é o seu problema? O problema de Bernardo é Bernardo mesmo. Eu preciso mudar para ter intimidade com Deus, para ter o testemunhar de Deus no meu espírito. Esse testemunhar de Deus, que é comunhão verdadeira, eu vou mostrar bem na frente, lá para abril, talvez em maio, que sei lá. Mas observe,
A razão por que Deus te deu o Espírito Santo é duplo. Para mostrar e clarear você por dentro, como você é. Porque Ele não quer que haja nenhum canto escuro dentro de você, nenhuma dúvida. Ele vai clarear tudo. Mas quando Ele clareia tudo, Ele apresenta a você a solução. A solução é sempre Jesus Cristo. Eu vou mostrar como essa solução vem depois. Mas lembre-se, quando você se sente um lixo, quando você fez tudo errado, quando você está embaraçado, quando está tudo complicado, não precisa ficar aflito por causa disso. Simplesmente diz: Deus, eu te agradeço por Jesus Cristo. Ele é a minha solução. Como é que você entra na solução? Olha, pessoas que têm enfermidade, como é que eles entram na saúde? As pessoas que têm dívidas, como é que eles saem das dívidas? Pessoas que têm problemas de relacionamento, como eles saem desses problemas de relacionamento? Como? Mudando aqui dentro. Na maior simplicidade possível. É só ficar o máximo de tempo possível com Deus e dizer: Deus, eu te agradeço por Jesus Cristo, pois Ele foi manifesto para tirar toda a corrupção no mundo e das nossas vidas. Eu sei que há pessoas aqui hoje que não têm muito entendimento, isso não importa. Não é seu entendimento que é importante, é a sua fé, a sua simplicidade em Deus de dizer: eu te agradeço, Deus. Olha, 1 Pedro, não é, só um instante. 1 Pedro ou 2 Pedro, não tenho bem certeza. Não. É 1 Pedro, versículo 6. Isso é para as pessoas que ainda não têm muito entendimento, para ver como é que isso é fácil. 1 Pedro, e como é que Pedro entendia isso? Meu pai, se lembra que Pedro negou Jesus, né? Eu acho que se fosse eu ou você estava entrando em suicídio, né? Eu neguei o meu mestre. Ver o amor de Deus é grande. Verso 6. 1 Pedro 5, 6. 1 Pedro 5, 6. Desculpe. 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Principalmente 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele, o Deus Altíssimo, 1 Pedro 5, 6. Desculpe que eu estou correndo. É bom achar, porque senão você vai achar que Bernardo inventa. Bernardo é tão estranho que ele inventa tanta coisa. Está tudo aqui. Eu levei muitos anos para entender essas coisas. Começa a entendê-los já e você evita muito problema. Verso 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele, o Deus Altíssimo, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele. Ok? De novo. Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Você não sabia que Deus estava preocupado com você sempre?
Sabia? Não há nenhum momento, dia ou noite, que Deus não está preocupado com você. Quando eu falo preocupado, Ele está procurando cuidar no máximo possível de você, da sua família, dos seus negócios, da sua vida profissional. Ele quer abençoar em tudo. Mas você fica resolvendo seus problemas do seu jeito. Você despreza os cuidados dele. Chega em casa arrasado de noite. Não estou nem querendo comer, mulher, porque... Entendeu? Arrasado. Quando ele quer te dar a solução. Irmão, aprende a lançar toda a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele, o Deus do universo, tem cuidado de você. Por que é que você está aqui hoje? Que Deus está cuidando de você. Por que você não está na penitenciária? Por que você não está no cemitério? Mas é porque eu consegui escapar. Coisa nenhuma. Deus está cuidando de você. Ele tem misericórdia de você. E Ele está nesse dia dizendo em alto som: dê condições ao Espírito Santo para mostrar a generosidade da graça de Deus em sua vida. Como que você dê? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Toda vez que tem alguma coisa que traz ansiedade dentro de você, aquele... Obrigado, Deus, Tu estás cuidando de mim. Só assim. Assim que eu vivo. Eu não tinha preocupação nenhuma. Porque Ele está cuidando de mim. Como o irmão Dave Robertson diz, olha, por que eu vou ficar acordado à noite quando Ele não dorme? Deixa Ele cuidar de mim. Eu vou dormir tranquilo. Os dois ficar sem dormir não dá, né? Deus não dorme. Eu não vou passar a noite em claro por causa de problemas quando Ele... O problema é que nós não temos fé em Deus. Nós não conhecemos a Ele. Mas começa a agradecer a Ele desse jeito simples. E Ele vai se tornar muito real em sua vida. O que eu procurei mostrar a vocês hoje é uma iniciação de o que é que Deus quer fazer no seu espírito. Eu mostrei nos 2 ensinamentos passados que você tem que abandonar o que você pensa, o que você acha, a religiosidade, a alma. Isso não te leva a Deus em nada. A única maneira, e eu repito, a única maneira de você conhecer a Deus é através do seu espírito. Mas sendo que você não vê o seu espírito, você acha que ele não existe. Você vê o vento? Você vê o oxigênio no ar? Você vê o ar? Não. Mas você respira ele. Respira Deus. Respira o Espírito Santo em você. Ele te ama tanto. Ele quer cuidar de você em todas as áreas. Mas dê tempo para Ele, gente. Procure passar o máximo de tempo sozinho com Ele. Cuidando das lâmpadas. Obedecendo o que Ele diz. Não apague o Espírito. Porque isso é perigoso e é mal para você. Paulo diz que a manifestação do Espírito é dado a cada um visando um fim proveitoso. O fim proveitoso é sua vitória, a sua vida real em Deus. Escute a Ele, preste atenção a Ele. Ele clareia tudo em sua vida. Ele é a peça mais importante dentro do seu espírito. Chama-se o Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio habitar em você para você poder viver na verdade. Não precisa ter intelecto. Não precisa ser ter grande fama ou ser rico.
ou que precisa ter fé, honestidade perante Deus, simplicidade em Deus. Isso é tudo. Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra. Agradecemos a Ti pelo Espírito Santo. Que nós não tenhamos uma concepção teórica do Espírito, mas que possamos, a partir de hoje, dedicar tempo contigo para ter a realidade do Espírito em nossas vidas. Que ninguém aqui apague o Espírito na vida dele, mas que possamos atentar para as coisas que tu vês, pelo Espírito, em o nome de Jesus.